porque hoje surgiu a notícia, vamos voltar ao contexto, que o René, que tinha a ideia de que seria a renovação natural do Inter para ser reserva do Bernabé, mas agora deu problema na renovação do René, desacerto de números. Então você é a favor da renovação? O René merece uma nova oportunidade no Inter? As opções são sim e não. O René deve renovar ou não? Tá lá, posto no nosso site. Que vai ter de gremista votando, não é brincadeira. Agora, esse foi o assunto. A interpretação vem no final depois do programa. E você vota nas nossas plataformas. A resposta é não. A resposta não. A resposta é não, porque o René não apresentou um bom futebol. Os jogadores que não apresentam um bom futebol por um tempo bem grande, eles não merecem ficar num clube grande como o Inter. Outra coisa, ele já tinha falado que o clima já não era tão legal para ele, então ele já tinha indicado saída. É que no fim do ano ele voltou maneira... a dizer que queria ficar. Eu fiquei surpreso pelo recrudescimento desse negócio. A outra coisa, certamente o René não vai ter uma proposta melhor que a do Inter em clubes do Brasil, né? Então para ele é cômodo ficar. E a quarta coisa é que saindo o René abre espaço para um outro lateral. Daqui a pouco um guri da base, daqui a pouco uma contratação inteligente, né, que faça com que renove. O René falhou demais no Inter. Desculpa, eu tô valendo só o futebol do René. O René é uma grande pessoa, uma grande figura, né? Mas ele saiu do Flamengo porque o Flamengo contratou pessoas, caras melhores. Eu acho que a régua do Inter e do Grêmio tem que ser maior. Tem que ser maior. Na hora que chegou o Felipe Luiz, o René foi pro banco. E depois chegou um outro cara, o René foi pro Inter. E eu entendi aquele momento do Inter. E, aliás, o René entregou bom futebol no Inter. Entregou bom futebol. Só que ele falhou demais, e falhas capitais. Em momentos absurdamente decisivos, como, por exemplo, semifinal de Libertadores América nos 2 jogos. Como Sul-Americana, na volta, naquele jogo, que tem o fardamento todo manchado, lembra, lá em São Paulo, uma buchada dele. Falha em Grenal, gol contra patético. Tem muita falha individual. E isso danifica o grupo. Tanto que ele foi pro banco. Com um cara que não sabia marcar naquela época, que era o Bernabé, que era uma aposta completa do Roger. O Kudê aprovou a vinda do Bernabé, mas não o colocou como titular na frente do René. E o Kudê defendia o René na saída de 3, a experiência. Tava dando errado. Então eu acho que os jogadores de vez em quando tem que mudar de ares. E tá entregue o trabalho do René aqui, um trabalho mediano. Enfim, o Inter tem que trabalhar para achar um outro lateral, porque o Bernabé vai sair depois dessa temporada. O Bernabé vai se machucar, como todo atleta se machuca nesse nosso calendário. Ele vai ter 3º cartão amarelo, vai ter expulsão. Se eu for muito otimista, vai ter convocação. O Bernabé. Né? Então o Inter precisa achar um cara pro lugar do René. Eu acho que é cômodo demais ficar com o René. Para estabelecer o contraditório, alguém discorda do Potter aqui? Eu ganhar gol. Não, eu discordo em partes. Ontem o René foi assunto aqui, após o programa. O Potter e o Nari ficamos discutindo o René aqui. Depois que terminou o programa. Pra te ver como nós estávamos sem assunto, né? Mas eu concordo em partes com o Potter e discordo, mas aí eu tento entrar na cabeça dos dirigentes do Internacional. Ver o custo-benefício do René. Eu não sei o salário, o final do René, entendeu? E se for um jogador caro para ser reserva e que nos últimos jogos dele como titular ele não entregou aquilo que se espera dele, não tem que renovar. Agora, o René com o Roger, quando jogou, ele jogou bem, ele entrou bem, acho que foi lá no São Januário contra o Vasco da Gama. Ele entrou bem e o Roger pediu para ele fazer o que ele não tinha feito com o Kudê, fazer diferente, fazer o que o Roger queria. E ele foi bem naquele jogo. Mas eu acho assim, se o René é um jogador caro para reserva, aí não tem que renovar, porque o Inter tá com um problema financeiro e aí tem que abrir espaço para outros jogadores, ou da categoria de base, descobrir um lateral lá, ou se não, trazer aquele jogador desconhecido, como o D'Alessandro disse esses dias, com fome, que queira vir para cá e ser campeão e que tenha ambição. Aí vale pro Inter. Então tá. A minha posição é parecida com a tua, muito parecida mesmo. Eu acho que para ser reserva do Bernabé, dentro daquilo que o Roger tirou dele nessa vez que ele entrou, acho que tá bom. Mas tem que ver a questão do custo. Senhor Manhagol, te perguntei aí, tu acha que o René, o Inter deve esforçar-se para negociar com o René, porque o negócio andou para trás aí, deu desacerto financeiro. Boa tarde, Zé Alberto. Tudo bem? Boa tarde a todos, minha solidariedade aos porto-alegrenses aí, né? Enfrentaram já no primeiro dia do ano alagamento e falta de energia elétrica e o nosso prefeito eleito defendendo quem defende a ditadura.
Por favor, que início de ano. Vamos esquecer, resetar e vamos começar de novo. E quanto ao René, Zé Alberto? Por isso que a posse foi interrompida. Desligaram a luz. Irônico e simbólico, né? Irônico e simbólico. Uma declaração infeliz. Tomara que o prefeito reflita a respeito. Imagina o prefeito Não que deve era ter. comunista. Ele disse certa vez, eu lembro do currículo do Sebastião Melo, ele tinha o passado dele foi ligado a ideias. Ele, quando jovem, ele era... A fala dele inteira é sobre liberdade de expressão, né? Que os políticos e cidadãos devem ter liberdade para expressar os seus sentimentos, mesmo que apoie uma ditadura, não cita qual, e mesmo que apoie movimentos comunistas e socialistas. Ou seja, ele é o prefeito de uma cidade, ele tem outros problemas para resolver do que esses aí. Isso aí. Essas ideias. Porto Alegre tem E outros ele não deve ter ido ao cinema, né? Ver Ainda Estou Aqui, né? Porque quem defende a ditadura, por favor, né? Mas enfim, vamos de René. Ô Zé Alberto, se o Inter, a partir do momento que compra o Bernabéu, o René está totalmente dispensável, fora dos planos. Não tem por que ficar. E o reserva tem que ser um menino da base. Tem o Inter que achar um lateral no seu time sub-20, no seu time sub-17. Na base do Inter tem que achar um lateral esquerdo para ser o reserva do Bernabéu. O René já deu a sua contribuição e acho que muito dessa mudança aí, Zé, dessa mudança de comportamento que tu notou, né, que parecia estar bem encaminhado, até com um desejo do Roger, talvez é que tenha pintado uma propostinha econômica de um outro time. Tenha pintado alguma proposta de um outro time para que o René possa, daqui a pouco, na visão dele também, ser mais utilizado, até como titular no outro time, né, Zé Alberto? Parece que tem um pouco isso. Teriam propostas, foi o que eu entendi no chat, que teriam propostas do René e que ele achou baixo o que o Inter ofereceu, que poderia ser até menos do que ele recebia no ano passado. Essa foi a informação que foi trazida pelo Simon agora há pouco. Se falou no Fluminense, né? O Fluminense que saiu o Diogo Barbosa, ele jogou com o Mano aqui, foi bem naquele momento com o Mano. Pra mim é um negócio que é bom pra todo mundo. Tá. O René é melhor que o Diogo Barbosa, então pro Fluminense é bom. Pro René sair do Inter é bom. E pro Inter ter o René, eu acho que era um risco até de inviabilizar. Se o René tivesse contrato com o Inter, tivesse mais um ano de contrato, vamos lá, tudo bem, ficar com ele. Não é, mas agora não tendo, o contrato tá acabando. Renovar o contrato com o René, tu corre o risco do René ter inviabilizado a permanência dele do Inter daqui a 2 meses. O Grenal do Gauchão, de fevereiro ali. O René tem que jogar porque o Bernabéu tá fora, o René entrega um gol, a torcida não vai deixar ele jogar mais. Não, é que e aí assim, tu vai fazer o que com um contrato? Eu não lembro de jogadores com tantos erros individuais, assim. Eu lembro no Grêmio, o Bressan, né? Exatamente. O Bressan tinha muito azar, né? Eu vou chamar os erros do René de azares. É muito azarado, né? É muito azarado. Momento decisivo... ele é tão azarado que um erro dele... Aquele gol no Grenal é inacreditável. O gol no Grenal. E o erro lá no Maracanã, do segundo gol do Fluminense, é um erro que gera escanteio. Pô, escanteio tem 10, 15 no jogo, às vezes não sai o gol. O problema é que o erro dele gerou o escanteio do gol. Que era o mesmo erro de sempre. Era um erro de tentativa de drible, uma categoria que ele não tem. Deixa eu dar uma provocada aí. O vizinho do lado tá sem lateral esquerdo, hein? Não, uma boa interativa para amanhã é quem é melhor, René ou Reinaldo? Não, o René é bem melhor. Como é que dava hoje é melhor. Mano a mano aí, o Munari? Dava o René ou dava o Reinaldo? Deu o René, mas eu fiz uma frase que eu me comprometi no mano a mano. Porque eu disse assim, eu voto no René, porque eu acho que o René tem menos chances do Grêmio ganhar o jogo em cima do Inter. Olha, do Grêmio ganhar em cima do René do que o Inter em cima do Reinaldo. Eu vou dizer uma o Inter coisa... ganhou o Grenal, mas o René fez aquele gol contra. Deve ter sido um mês que tu acompanhou mais futebol argentino do que gaúcho. Não precisa nem ser hater pra me dar pau no que eu vou dizer agora, sabe? Mas é o seguinte, vamos dizer que o René é do Inter, que o Reinaldo fosse do Grêmio, coisa que não era, terminou o contrato, tá? Se eu sou a dupla Grenal, eu faria a troca e a troca seria boa pros dois. E explico por quê. Sempre considerando que o René é reserva do Bernabéu. O Reinaldo seria um bom reserva pro Bernabéu dentro daquilo que o Roger já tem do Bernabéu. O lateral que avança. O Reinaldo, o problema dele tá numa indisciplina que ele tem muito maior que é falta de qualidade técnica. Sabe? Eu gosto do Reinaldo naquilo que é a disponibilidade dele, a força física de chegar na frente. Ele tem essa... Só que ele não consegue. Os gritos do Renato não chegavam para ele tecnicamente. Marca muito mal. Marca muito mal. E o René joga muito mal.
Mas aqui, sabe que eu acho? Sai jogando. Sabe o que eu acho que depõe contra a favor? Sabe que pra mim que depõe a favor do Reinaldo, nesse caso, que o Potter falou, ele marca muito mal. Eu acho que o Grêmio acabou afundando o Reinaldo. Não, certamente. O Grêmio acabou afundando. O sistema defensivo do Grêmio não existia. Fernando, é uma mútua ajuda. Porque o Reinaldo colaborava para o sistema defensivo do Grêmio ser frágil e o sistema defensivo do Grêmio colaborava para... Porque o Kahneman, por exemplo, não cai de produção, é o pior Kahneman, mesmo machucado, arrebentado, mas ele não piora tanto assim. O Reinaldo vai no seu limite de insatisfação de futebol. É que eu não sei se... Eu queria ver o Reinaldo... Muito mal protegido. Eu queria ver o Reinaldo num sistema defensivo, tipo como o do Inter funcionou. Como ele teve no São Paulo, em alguns momentos, o Reinaldo era um lateral valorizadíssimo no São Paulo. Em determinados momentos. Depois ele foi caindo em desgraça com a torcida. A história do Reinaldo é assim, não é um super lateral, mas ele tem algumas características que dentro daquilo que o Roger pede, que o Bernabé... De ofensividade, né? De ofensividade, sabe? Não é o Bernabé. Que preenche. Mas seria um bom reserva, na minha opinião. Por isso, então, atenção, pode vir os haters. Estou à disposição. Não, é que o final dele do São Paulo já é isso, eu não vou te hatear, Zé, porque eu tenho certeza que o Reinaldo não vem pro Inter. Só por causa disso. Fechou com o Mirassol. Foi pro Mirassol. Né? Mas será que não tem outro jogador do Grêmio que possa fazer essa troca com o René? No Grêmio, não. O Grêmio não tinha... A permanência do Reinaldo também se deve a isso. Ele não tinha ninguém. Tentou o Wesley Costa ali, o menino não deu. E o Zé Guilherme agora, o Grêmio não tá lateral negociando. por lateral, Zé. Em outra posição. Em outra... Não, mas o Grêmio também não quer o René. Eu acho que não. O René tem todo o passivo. O René tem todo o passivo do Inter, até para ir pro Grêmio. Embora o Grêmio quis o Edenilson, né? Que tinha saído do Inter já sem jogar bem, e no Grêmio mostrou que o Inter estava certo, né? Aliás, no Atlético e no Grêmio o Edenilson foi mal. E foi uma contratação do Grêmio que não funcionou em nenhum momento, nem jogando aberto. Aquela ideia, os jogos que o Edenilson jogava pela direita para o Grêmio marcar melhor, em todos ou o Grêmio perdeu ou empatou com o Marquezinho sendo melhor em campo. O Edenilson, no passado dele de Inter, ele já tinha entregue mais pro Inter do que o René entregou. Sim, não, mas na reta final ele já é reserva. Mas é que ficou com aquela ideia do resgate do melhor momento. E aí não teve no Grêmio. O René no Inter foi melhor com o Mano do que com o Kudê. As falhas dele com o Kudê apareceram muito mais. Então, seria uma boa mesmo ele ir pro Fluminense. Né? Porque o Kudê deu o protagonismo pra ele. O protagonismo mas, que ferrou com o Kudê. É aquela história do... A culpa é do Kudê. Que é mais fácil pro lateral. Do Reinaldo, que o Grêmio ferrou com o Reinaldo e o Reinaldo ferrou com o Grêmio, o René com o Inter. Eu acho que é mais ainda. Aí o treinador ferrou mais com ele. O Renato, claro, colaborou. Enfim, né? A gente tá dizendo Grêmio, não Renato. Sabe qual é o lance que me deu essa sensação de que o Grêmio afundou com o René? Foi aquele gol, o segundo gol do Bragantino, do Vinicinho, lá em Bragança. Reinaldo, desculpa. Eu tava fazendo esse jogo lá. Acho que o Gustavo tava junto, se eu não me engano. Eu fiz Bragantino Inter, Grêmio então foi o Debona. Foi Debona. O Vinicinho pega a bola quase na bandeirinha de escanteio e tinha uma fazenda entre o Reinaldo e o Vinicinho, um espaço enorme. E aí o Reinaldo, quando chega para marcar o Vinicinho, ele dá um tapa longe, passa voando pelo Reinaldo. Aí vem, acho que era o Dodge, o Vinicinho ajeita a bola e bate lá no canto. Quer dizer, um time totalmente espaçado, sem proteção, como falou o Potter, sem sistema defensivo. Aí o Reinaldo afundou mesmo. Porque com os problemas que ele já tem, né? Afundou de vez.